Danilo, fique à vontade. O palco é seu, cara. Valeu, obrigado. Bom dia, galera. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os Android Architecture Components. Nosso amigo falou mais cedo que a gente fica meio desconfortável aqui em cima, e é verdade. Quando a gente sobe aqui, vê todo mundo olhando para a gente, bate um nervosismo, mas espero conseguir falar um pouquinho dos components para vocês. O que são os Architecture Components? Então, é uma outra novidade desse último Google I/O. A Google anunciou para a gente esses carinhas aí. Esse I/O tipo, mudou a vida de muita gente, muito desenvolvedor Android, porque além do suporte oficial ao Kotlin, a gente teve esses caras aqui que vão ajudar a gente a construir aplicativos Android seguindo uma arquitetura. Quem já desenvolve Android sabe que seguir uma arquitetura, não só Android, desenvolver qualquer sistema, seguir uma arquitetura é muito importante, tanto para manter o código depois, como para testar, enfim. E ele vai ajudar a gente a fazer esses aplicativos, seguir essa arquitetura, enquanto nos ajuda a lidar com alguns problemas que são particulares da plataforma Android. A gente vai ver como é que isso é feito. Bom, eu vou me apresentar. Eu me chamo Danilo Prado. Eu sou desenvolvedor Android na Alterdata Software. Fica lá em Teresópolis, no estado do Rio de Janeiro. Ali está o meu GitHub, meu e-mail e o meu nickname no Slack. Quem aqui participa do Slack do Android DevBR? Ah, legal, bastante gente. Então, quem ainda não participa, faça parte. Nossa comunidade é bem legal. A gente tem muito conteúdo, a galera tem várias discussões legais, a gente fala muito sobre arquitetura, a gente tem um canal lá dedicado para arquitetura, então quem quiser falar um pouquinho de arquitetura, entra lá, me chama. No final eu vou botar o link para o Slack do Android DevBR, vocês estão convidados, não deixem de fazer parte da comunidade. Bom, vamos começar com o porquê. Então, porquê desses componentes, né? Um dos primeiros motivos é o ciclo de vida complexo, né, no Android. Quem já trabalha com Android sabe que nossas activities, os nossos fragments, nossos UI controllers, eles possuem um ciclo de vida próprio, e gerenciar esses ciclos de vida pode ser um pouco trabalhoso. A gente sabe que quando a gente vira o dispositivo, nossa activity é destruída, depois é recriada, e a gente sabe que temos alguns eventos ali que acontecem, né, conforme a activity muda de estado, e o nosso código vai precisar executar certas coisas que só podem ser executadas em determinados estados da activity. E fazer esse gerenciamento, às vezes, pode ser um pouco trabalhoso. Então, esses componentes vão nos ajudar a reduzir um pouco isso, vai ajudar a gente a reduzir um pouco do boilerplate code. Boilerplate code é o quê? É aquele código repetitivo que a gente tem que ficar escrevendo várias vezes, em vários locais diferentes, para fazer alguma coisa. Um exemplo de boilerplate code, só para exemplificar, é o find view by ID. A gente, às vezes, tem, sei lá, 15 componentes na nossa activity, e a gente vai ter que escrever find view by ID 15 vezes para inflar todos aqueles componentes na nossa tela. Um exemplo que resolve o boilerplate do find view by ID é o Butterknife, né, uma lib muito conhecida do grande mestre lá, Jake Wharton. E, por último, a ausência de uma arquitetura recomendada pela Google. Então, antes, a gente não tinha algo feito pela Google, recomendado pela Google, para resolver esses problemas. Então, quem estava começando a desenvolver Android ficava um pouco perdido, né? Qual arquitetura que eu uso? Eu vou pesquisar aqui qual arquitetura que eu vou usar para Android. Eu tenho MVP, eu tenho MVVM, qual que é a melhor, qual que é a mais indicada? Eu não sei. O cara que está começando, o cara que não tem experiência, ele não tinha essa noção, né? E se ele fosse tentar ver o que a Google oferecia para ele, para isso, para arquitetura ou para persistência de dados, que a gente vai ver que tem um componente de persistência, a Google não fornecia isso nativamente, então a gente tinha que procurar livros de terceiros para resolver esses problemas para a gente. Como que ela resolve isso com os components? O primeiro component é o lifecycle. Ele, na verdade, é dividido em dois carinhas que trabalham juntos. Ele vai ajudar a gente a simplificar o gerenciamento do ciclo de vida da nossa aplicação. O Room, que é um ORM, acredito que todo mundo aqui sabe o que é um ORM, né? Ele permite que a gente represente nossos bancos de dados nas nossas classes em Java. A gente vai evitar bastante boilerplate com isso, porque se você fosse trabalhar antes só com o que a Google te oferece, e você tivesse que persistir dados localmente no seu dispositivo, você ia ter que usar o SQLite. E aí você ia ter que escrever bastante código repetitivo. Você ia ter que escrever cursor para ler dados, carregar dados com loaders, enfim. Outro componente é o Live Data. O Live Data ele permite que a gente observe um dado e, ao mesmo tempo, respeite os ciclos de vida.
O load data nada mais é que uma classe que armazena um dado e permite que outras classes observem as mudanças que acontecem nesse dado. Por último, o ViewModel ele permite que a gente armazene e gerencie os dados da nossa interface, da nossa view, nessa classe de ViewModel, e a gente vai garantir que esses dados não sejam destruídos nas mudanças de orientação. Então, quando a gente virar o dispositivo, a gente sabe que tudo é destruído e recriado, mas nesse caso a gente não vai perder o que já estava carregado ali no nosso ViewModel. Então, primeiro vamos falar do Lifecycle. O Lifecycle ele é dividido em dois componentes principais. O Lifecycle Owner, que é o cara que é o possuidor daquele Lifecycle, vão ser nossas activities e os nossos fragments, eles possuem um ciclo de vida próprio, e o Lifecycle Observer, que pode ser qualquer componente, qualquer classe que a gente queira que observe um ciclo de vida de um Lifecycle Owner. Então, vamos lá. The old way. Como é que era antigamente, antes desse component? Os nossos componentes externos eles não sabiam nada sobre o ciclo de vida dos nossos UI controllers. Então, por exemplo, se eu tenho um presenter, eu preciso iniciar esse presenter. Mas eu só posso iniciar esse presenter depois de um certo evento de ciclo de vida. Então, lá no nosso onStart da nossa activity, eu vou chamar um presenter.start, porque o presenter não sabe que a activity está iniciando. Eu preciso avisar para ele, o programador precisa escrever aquele código de start para o presenter. A mesma coisa para um stop. Quando a minha activity está parando, ou um destroy está sendo destruída, eu preciso avisar os componentes que precisam ser destruídos também, que precisam ser limpados, ou se eu estiver observando alguma coisa, eu preciso remover as inscrições daqueles observers, enfim. E em aplicativos muito grandes, a gente ia ter bastante esse código, nossos métodos onStart, onStop, etc., poderiam ficar bem grandes. E, por último, a gente não tinha um método para saber o estado atual do ciclo de vida das nossas activities, dos nossos fragments. Aqui tem um exemplo de como era antigamente. Aqui, nesse exemplo, no método onCreate, então, minha activity, quando ela está sendo criada, eu estou instanciando um location listener. Eu instancio o location listener, configuro ali o que vai acontecer quando eu receber uma atualização dele, vou atualizar a minha interface, e digo o que eu quero que aconteça quando a minha activity startar e quando a minha activity parar. Quando a minha activity starta, eu chamo o meu location listener que eu instanciei lá em cima e dou um start nele. E, num stop, eu chamo um stop. Então, eu preciso avisar para ele, olha só, eu sou uma activity, eu estou parando, eu quero que você pare. Eu estou iniciando, eu quero que você inicie. E do jeito novo, como é que funciona agora? Agora, qualquer componente pode observar o ciclo de vida de um Lifecycle Owner. Os métodos onStart e onStop vão ficar menores, porque a gente não precisa mais ficar avisando isso para os componentes. E é possível consultar o estado atual do ciclo de vida de um Lifecycle Owner. Então, vamos ver como é que fica naquela classe? Então, a classe agora ela só tem um onCreate, eu vou instanciar o meu location listener, e notem que eu passo para ele um ciclo de vida. Eu tenho um método ali, getLifecycle. Da onde que está vindo esse método? Agora, a minha activity ela é uma Lifecycle Activity. Quem puder olhar lá em cima, está vendo que eu estou estendendo agora de Lifecycle Activity. Por que Lifecycle Activity não uma activity comum, uma App Compatible Activity, ou uma activity que a gente já usa hoje? Porque os components ainda estão em preview, estão em alpha ainda, não foram lançados oficialmente, e a Google não pode colocar código que está unstable em um componente que é stable. Então, eles ainda não podem colocar esse cara nas nossas activities normais, mas quando os componentes forem lançados, eles vão colocar isso nas nossas activities, a gente não vai precisar estender um tipo de activity diferente. Todas as activities vão ser Lifecycle Owners. E lá no nosso listener, como é que fica o nosso listener? Bom, agora ele conhece um ciclo de vida, né? Como que ele conhece? Eu vou implementar a interface Lifecycle Observer. No construtor ali, eu suprimi os outros parâmetros, galera, para ficar pequeno. Ele recebe um Lifecycle como parâmetro, e eu vou registrar aquele cara, né, esse observer aqui no meu Lifecycle. Então, eu pego o Lifecycle que eu recebo, estou adicionando esse observer nele, passando ali o this como parâmetro, que é o próprio cara. E como é que eu sei qual método tem que ser chamado relacionando esse método com o evento de ciclo de vida? Bom, eu vou anotar os métodos com aquela anotação ali, ó, onLifecycleEvent. E eu passo por parâmetro para essa anotação qual o evento que está sendo observado para aquele método. Então, ali eu tenho o método start, que vai observar o método de lifecycle onStart, e a mesma coisa para o stop, que vai observar o onStop. Então, nossos componentes agora ficam mais independentes. E, por último, agora, o nosso objeto de ciclo de vida ele tem um método getState, que me retorna um objeto de estado
que diz qual é o estado atual do meu lifecycle owner. Esse objeto de estado tem um método chamado isAtLeast, que retorna para mim se aquele lifecycle owner está pelo menos naquele estado. Ou seja, se ele está nesse estado ou algum estado que vem depois, não um estado que vem antes. Como é que é isso? A gente tem aqui um diagramazinho. Então, esses são os estados, né, dos nossos lifecycle owners. Ele vai ser inicializado, criado, startado e resumido. E na destruição, o caminho inverso é feito, então ele vai para startado, criado e é destruído. E ali são os eventos que acontecem entre um estado e o outro. Aqui, no caso, naquele exemplo, se ela está pelo menos startada, aquilo vai retornar true se ele estiver started ou resumed, né? Bom, de lifecycle é isso aí, é bem simples, não tem muito segredo. Agora a gente vai para o room. O room é uma lib de persistência, ele é um ORM. Não tem nada de novo realmente nele, assim, não tem nenhuma novidade. Quem aqui já programa Android sabe que a gente já tem um monte de lib de persistência. Tem muita gente que usa o Realm, a gente tem o ORM Lite, o Sugar, enfim. Então, ele é só um outro ORM, mas agora esse é o approach da Google. Essa é a solução da Google, a solução nativa, a solução oficial para persistência no Android. Ele trabalha em cima do SQLite ainda. Então, como é que era antes? No SQLite, aqui a comparação, galera, era para quem ia desenvolver um aplicativo usando o que a Google fornecia, né, e vai desenvolver agora um aplicativo usando o que a Google fornece, né? Então, a comparação não é se você estivesse usando um outro ORM, não. A comparação é, você começou a desenvolver Android, você não sabe qual ORM usar, antes você não tinha como desenvolver usando um ORM, porque a Google não te fornecia um, se você fosse usar só o que ela te fornece. Então, você tinha que usar o SQLite e você ia ter que criar uma classe de database, herdando de SQLite Helper. Você tinha que criar na mão as queries para criar cada uma das tabelas. Você tinha que criar também as queries para ler e armazenar dados e atualizar, enfim. E processar os resultados utilizando os cursores. Não sei se vocês já trabalharam com cursor, sabe que é bem chatinho ficar mexendo com cursor. A galera fez uma cara feia, eu vi que um monte de gente fez cara feia aí, porque realmente é muito chato. E para apresentar os dados, a gente usa loaders. Como é que é agora? Agora a gente vai fazer 3 coisas. Primeiro, a gente vai criar uma classe de database. Depois, a gente vai anotar os nossos modelos para que eles se tornem entidades. E depois, por fim, nós vamos criar os DAOs para acessar os dados. DAO é um objeto de acesso a dados. É o objeto que vai me fornecer os métodos que eu preciso para persistir dados e recuperar os dados da minha base de dados. Então, essa aí é a nossa classe de database. A gente vai destrinchar ela um pouquinho agora. Ali eu vou estender da classe room database, vou anotar esse cara com anotação, @database, e vou passar 2 parâmetros para ela. A primeira é uma lista de entidades. Então, eu digo para a minha classe database quais são as entidades que o meu banco vai ter. No caso aqui, é um aplicativozinho simples, é uma lista de tarefas, então ele só vai ter uma entidade, a entidade task, e o segundo parâmetro é a versão do banco de dados. Então, a gente começa com a versão 1, a gente pode incrementar isso depois, e caso hajam mudanças na estrutura do nosso banco de dados, quando a gente atualiza aquela versão ali, a gente pode chamar migration, para poder rodar os scripts de atualização do nosso banco. Aqui é como eu crio a instância do meu banco de dados. Vou chamar o room.databaseBuilder, vou passar 3 parâmetros. O contexto, o nome da classe de database, que é esse próprio cara aqui, e o nome do arquivo de banco de dados que vai ser criado para mim. Chamo um ponto build nisso aí, e ele vai buildar a minha classe de database. Por que isso está assim? Tem que ser um singleton, porque isso é muito custoso. É muito custoso para o Room ter que buildar a classe database. Então, a gente tem que garantir que a gente vai fazer isso uma vez e depois vai reaproveitar essa instância que foi buildada. Então, lembrem-se que isso tem que estar dentro de um singleton. E ali embaixo são os métodos que vão prover os meus DAOs, vão prover as minhas classes de acesso a dados. Ali, no caso, é o método que vai me prover o DAO de task. E como é que eu crio uma entidade? Esse aqui é um pódio, né? Um objeto simples ali, representando o meu modelo. Só tem três atributos. Eu botei um comentário aqui, ó, que os getters e setters eles estão omitidos, mas eles são necessários, não esqueçam disso. Para o room funcionar, você precisa ter os getters e setters. Então, vamos transformar esse cara numa entidade. Como é que eu faço isso? É bem difícil. Eu boto aquela anotação ali em cima e pronto.
ela já é uma entidade e já está pronta para ser persistida. Mas a gente pode brincar um pouco com isso, a gente pode enfeitar um pouco essa entidade. Então, a gente tem algumas anotações para customizar nossos campos. Então, aquela anotação ali, primary key, diz que aquele meu atributo de ID no banco de dados vai ser a minha chave primária e eu passo como parâmetro para aquela anotação que eu quero que ele seja autogerado. Então, sempre que eu inserir um cara no banco novo, ele vai gerar para mim um ID automaticamente. E o DAO? Como é que a gente cria o DAO? A gente vai criar uma interface, vai anotar com a anotação @DAO e vai começar a disponibilizar os métodos de acesso a dados dentro dessa classe. Então, o primeiro método que a gente vai mostrar é o getAll. Então, a gente retorna ali uma lista de tarefas nesse método e anota esse método com a anotação @query. E a gente passa por parâmetro a query. Então, vou ter que ficar escrevendo um monte de query? Sempre? Não. Para o get, você precisa, porque você precisa dizer como que você quer que esse objeto seja recuperado. Você pode ali trocar aquele asterisco, que é o all, só para algumas colunas, você só quer selecionar algumas colunas específicas, ou você quer fazer uma query onde você faz um join, você junta duas tabelas, enfim. Você pode brincar com esse cara. Então, como ele é mais customizável, para o get all você vai ter que escrever. Mas se for um get simples, vai ser sempre aquele mesmo get ali. Mas a gente tem alguns métodos, algumas anotações, né, de utilidade que ajudam a gente a não ter que ficar escrevendo esse monte de query. Por exemplo, o insert, que vai inserir tarefas para a gente no banco de dados. É só anotar um método com a anotação @insert, e a gente pode passar por parâmetro o que a gente quer que aconteça caso haja conflito. Então, se eu estiver inserindo um objeto que já existe lá, esse ID que eu estou inserindo já existe, eu posso dizer para ele que eu quero que esse objeto seja atualizado. Eu posso escolher substituir o objeto ou não fazer nada. Update, a mesma coisa. Eu posso atualizar uma tarefa ou mais de uma tarefa, uma lista de tarefas. Só anotar com a anotação @update e está pronto. Sempre que você passar uma tarefa para esse método, elas vão ser atualizadas no banco. Delete, a mesma coisa. É só anotar com a anotação @delete e você já tem um método de deleção pronto lá no seu banco. O Room tem uma coisa bem legal, galera, que é a verificação de SQL em tempo de compilação. Então, quando você escreve query, às vezes você fica meio que com medo de ter escrito alguma coisa errada. E antes, quando era no SQLite, se você escrevesse errado, você não ia saber quando compilava. Você ia saber quando estivesse rodando o app lá, quando o cara for fazer a consulta que você escreveu, se tivesse um erro, o aplicativo ia quebrar, você ia tomar uma exceção e ia ficar feio. Então, ele tem uma verificação em tempo de compilação. Aqui, nesse exemplo, eu digitei o nome da minha entidade errado. Eu digitei TSK, eu esqueci o A. O que acontece quando eu for compilar esse cara? Ele vai me dar um erro, ele vai dizer que tem um problema com a minha query, e ali no finalzinho, ó, no such table TSK, ele está me dizendo que aquela tabela não existe. Outra coisa é, beleza, fui lá e corrigi. Escrevi o nome da minha entidade de maneira correta, só que o tipo do retorno está errado. Eu estou dizendo ali, eu estou selecionando da tabela de task, que eu disse que é uma entidade de task, eu defini lá a estrutura dessa entidade, só que eu estou retornando uma lista de double. Isso vai funcionar? O que acontece quando a gente compila? Ele diz que dá um erro, que ele não conseguiu converter um cursor para o tipo de retorno desse método. Então, os cursores, agora que a gente falou agora há pouco, não é mais nossa responsabilidade, o Room vai fazer os cursores para a gente por baixo dos panos, mas tem que ser consistente com o que você está escrevendo. Se você escrever o tipo de retorno errado, ele vai te dizer ali, ó, que essa query retorna algumas colunas, ID, título e descrição, que não são usadas pelo objeto double. Então, ele vai dizer que tem uma inconsistência, que o objeto que está sendo retornado não possui os atributos que aquela entidade que ele conseguiu selecionar do banco. Live Data. Bom, o Live Data é um data holder, né? Ele é um objeto que armazena um dado e permite que esse dado seja observado. É bem simples. Você declara uma classe, diz qual vai ser o tipo do dado que ela vai conter e outras classes podem observar essa classe. Quando o dado que ela está contendo muda, todo mundo que está observando essa classe vai ser avisado que aquele dado mudou e vai receber a nova versão, a versão atualizada daquele dado. Como é que era antes? Bom, se você não trabalhava com o conceito de observer ainda, se você não usava programação reativa, nada disso, você tinha que fazer chamadas manuais após mudanças no model. Então, sempre que mudava alguma coisa no teu banco de dados, você, programador, tinha que escrever lá um métodozinho para atualizar a tua lista, pegar de novo a lista do banco e atualizar na tua interface, enfim. Então, você criou
uma entidade nova no banco, e você está exibindo uma lista dessas entidades. Quando você cria, você tem que avisar que a criação do objeto deu certo e chamar uma atualização ali da tua lista. Quando você exclui um objeto da lista, a mesma coisa, e quando você atualiza um objeto da lista, a mesma coisa. Caso você já trabalhasse com o conceito de Observer, você ainda tinha um problema, que era, você tinha que fazer o gerenciamento deles baseado no ciclo de vida do teu Lifecycle Owner. Lembra lá do Lifecycle? Então, quando a gente iniciava uma activity, a gente começava a observar alguma coisa na nossa activity, a gente tinha que lembrar que quando essa activity parasse, ela tinha que remover aquela inscrição daquele observável, ela tem que parar de observar. Por quê? Se, enquanto ela está parada, aquele observável lá retornou alguma coisa, a gente vai ter um crash ou um memory leak ali, porque aquela activity não está mais ali. Como é que é agora? Bom, agora o nosso UI Controller ele vai ser avisado, notificado automaticamente das mudanças que ocorrem no model, porque a gente vai ficar observando isso lá da nossa view. E o gerenciamento de observers vai ser automático, de acordo com o lifecycle atual do UI Controller. Então, agora ele sabe automaticamente que, mesmo que esse UI Controller esteja observando um live data, caso esse UI Controller esteja em um estado onde ele não está ativo, se ele não estiver startado ou resumido, se ele estiver em qualquer outro estado, o live data sabe que não precisa emitir nenhum dado para ele. Live data é uma classe que a gente pode estender. Então, aqui um exemplo de uma classe estendida de live data. Lá em cima, a gente estendeu e disse que esse live data vai ser um live data de location. Então, eu estou dizendo que esse live data vai conter um objeto do tipo location, e quando esse cara for atualizado, quem estiver observando esse cara vai receber uma nova localização. Vamos configurar o comportamento desse live data. Então, aqui eu criei um location listener. Eu estou dizendo aqui que quando a minha localização mudar, eu vou chamar aquele método setValue ali. Esse aqui é o cara que é a chave do live data. Quando a gente chama esse método, ele atualiza o dado que estava contido nesse live data e avisa a todo mundo que está observando que aquele dado mudou e passa essa instância nova do dado. Só que ele só avisa caso o nosso observer esteja em um estado ativo. A gente vai ter que implementar dois métodos caso a gente estenda de live data. O onActive e o onInactive. Para que servem esses métodos? O onActive ele é chamado quando o meu live data tem pelo menos um observer ativo. Então, quando eu tiver alguém me observando, eu vou chamar aquele método ali e o que eu faço? Eu pego o meu Location Manager e começo a ouvir as mudanças de localização. E o que acontece quando eu não tenho mais nenhum observer ativo? Todo mundo parou de me ouvir, a activity ficou inativa, foi para o background, sei lá. O que eu faço? O live data sozinho vai chamar para mim um onInactive e eu digo para ele que eu tenho que parar de ouvir aquelas localizações. Por quê? Para que isso é útil? Nesse caso aqui, de receber novas localizações, a gente sabe que ficar ouvindo localização é bastante custoso. Né? Gasta bateria, memória, enfim. Se não tem ninguém me ouvindo, eu não tenho necessidade de ficar ouvindo a localização para passar para ninguém. Então, eu digo para ele que, quando não tiver ninguém me ouvindo, ele para de ouvir a localização. Pô, Danilo, mas eu vou ter que implementar esse live data assim toda vez que eu quiser observar alguma coisa, eu vou ter que estender essa classe, implementar esses métodos, enfim. Não. A gente tem uma classe chamada Mutable Live Data, que a gente só passa o tipo de dado que ele vai conter para ser observado e instancia esse cara e ele já está pronto para ser usado. Esse cara que a gente acabou de ver de localização são para casos mais específicos, quando você precisa de um live data mais customizado, como observar uma localização, enfim. No caso de objetos simples, a gente só vai instanciar um Mutable Live Data e ele já está pronto para ser observado. Ali a gente instanciou ele é um cara que é um string, né? Eu chamei ele de Day of the Week, esse cara aí vai receber uma string contendo o nome do dia da semana. Quando eu começo a observar ele, eu passo dois parâmetros para ele. O primeiro parâmetro, o this, é um lifecycle. Então, o live data ele foi feito para ser observado da camada de view. Então, nossos UI controllers vão observar os live datas que são disponibilizados para a gente e a gente vai passar como parâmetro o lifecycle desse cara que está observando. Assim, o live data sabe os estados de todo mundo que está olhando para ele. O segundo parâmetro ali é o callback, que vai ser chamado quando aquele dado for modificado. Eu vou receber uma string nova, que eu chamei de S ali, e vou atualizar o meu text view com a nova string que eu recebi. Em outro lugar do código, né, quando eu chamar aquele método setValue,
lembra do método setValue? Quando eu chamar o método setValue para atualizar aquele valor que estava contido no LiveData, vou passar ali sexta, o que vai acontecer? Quem estava observando aquele LiveData vai ser notificado e aquele callback ali vai ser chamado. O TextView de dia da semana vai ter seu texto atualizado para Friday. Beleza? Outra coisa legal, o Room, lembra do Room que a gente viu? Ele já vem pronto para trabalhar com LiveData. Então, agora você pode observar o teu banco diretamente. Então, a gente mudou ali o retorno do nosso método getAll, que pega todas as entidades daquela tabela. A gente atualizou o retorno dele para retornar um LiveData, e agora a gente pode observar esse cara. Então, quando eu adicionar um registro nessa tabela, atualizar um registro nessa tabela, ou remover um registro dessa tabela, automaticamente eu vou ser notificado lá na minha view e vou chamar o método de atualização uma vez só para qualquer um desses eventos que ocorram. Transformations. Alguém aqui já trabalha com RxJava? Ah, legal, bastante gente, então. Então, quem já trabalha já sabe mais ou menos como funciona o conceito. A transformação ela é um pouco assustadora no início, mas, na verdade, ela é bem simples. O que ela faz? Ela pega um observável, né? Ela pega o valor que esse observável vai me retornar, e o que ela faz? Ela aplica uma função de transformação naquele valor e emite o novo valor. Então, aqui é um exemplo bem simples, eu verifico aquele tasks lá em cima, é meu LiveData, que contém a lista de tarefas. Eu pego o getValue, eu vejo o que ele contém, e verifico se ele está vazio. Ele está vazio? Tá, então eu vou fazer uma transformação nesse cara aqui para ele não ficar mais vazio. Meu LiveData de task vai receber uma transformação, eu vou fazer um map aqui, que é bem parecido com o map do RxJava, e vou passar como primeiro parâmetro o observável, o LiveData, que vai ser transformado. No caso aqui, eu vou transformar ele mesmo, porque eu quero mudar esse cara aqui, e eu não vou mudar o tipo dele, ele vai continuar retornando o mesmo tipo de dado, então eu vou transformar ele mesmo. Passo ele por parâmetro, e depois eu passo a função de transformação. Aqui eu usei lambda para simplificar, mas a função de transformação já vai receber por parâmetro o tipo que aquele LiveData vai me emitir para ser transformado. Então, eu estou recebendo na minha função de transformação a minha lista, né, que está vazia, eu verifiquei que ela está vazia lá em cima, e o que eu vou fazer com essa lista? Eu vou transformar ela. A transformação que eu estou fazendo aqui é bastante simples. Eu estou adicionando uma nova tarefa na nossa lista de tarefas, estou passando uma tarefa ali de boas-vindas e tal, uma tarefa de amostra, e eu retorno essa nova lista, que agora contém um dado. E aí, quando eu faço isso, quem estiver observando esse cara aqui vai receber o dado transformado. Beleza? View Model. Esse cara é bem simples. Ele nada mais é do que um cara que vai conter os dados que vão ser apresentados na sua view e vai mostrar para a gente, vai conter também a lógica de gerenciamento desses dados. Por quê? A gente sabe que é ruim ter a nossa lógica nos nossos UI controllers, né? Senão, o que acontece? Como é que era antes, quando a gente tinha a lógica lá? A gente tinha as God Activities, né? Quem é que já viu uma God Activity? Acho que mais gente já viu, hein? Vocês estão com vergonha de levantar a mão. Todo mundo já viu uma activity que faz tudo, que é bizarra. Isso é muito ruim, porque se você quiser testar aquele código ali, você não consegue testar, porque está muito acoplado em um componente que é do framework do Android, nossas views, nossos fragments. Quando você vai testar, você tem que isolar o teu código Java para testar o teu código Java puro. Então, o ViewModel ele vai servir para a gente conseguir isolar essa lógica e esses dados. E ele tem uma outra vantagem. Quando a gente isola esse cara, a gente não perde ele nas mudanças de orientação. Então, hoje, quando a gente trabalha com MVP, por exemplo, a gente já fazia essa isolação, a gente isolava esses dados no nosso presenter, só que a gente tinha um problema, né? Quando a gente virava a tela do celular, o nosso presenter, a instância do nosso presenter era perdida, e os dados que aquele presenter continha também eram perdidos, era tudo destruído. E aí, o que a gente fazia? A gente vai consultar de novo no banco, vai fazer uma requisição de novo na web, isso pode ser custoso, né? Agora, isso não vai acontecer mais. Quem é que usa MVP? Legal. E MVVM? MVVM está menos, né, mas está crescendo bastante agora. Então, quando vocês forem implementar os Architecture Components, vocês vão estar usando o MVVM, que é o Model View Model,
que é justamente esse conceito de separação de responsabilidades, só que o legal é que ele separa mais do que o presenter. Por quê? No presenter, a gente tem uma instância da view, não é isso? A gente contém uma instância da view no presenter, uma referência da view no presenter, e a gente vai chamar os métodos da view para atualizar essa view quando a gente tiver o retorno de uma operação aqui no presenter. No MVVM, a gente não vai ter nenhuma referência para view. Lembrem-se disso. A gente não vai. Isso é contra o conceito principal do view model, que é isolar completamente a nossa lógica. Então, a gente não vai conhecer a view. E como é que a view sabe o que está acontecendo no presenter? O live data vai ajudar a gente nisso aí. O view model vai disponibilizar os live datas para serem observados. A nossa view observa os live datas e quando a view quiser saber o que mudou, o live data vai avisar para ela automático. Então, quem avisa o que está acontecendo, quem avisa o que mudou para a view é o live data. Não é mais o view model, não é o presenter. Beleza? Eles usam bastante o conceito de programação reativa. Então, acabei falando já como é da maneira nova, né, com o view model, e a gente vai ver agora como é que a gente implementa o view model. Esse é um view model bem simples, nosso appzinho lá de lista de tarefas. A gente vai estender de Android View Model. Por que a gente vai estender de Android View Model aqui? A gente pode estender só de View Model, tá, galera? O nome do componente é View Model só. Por que eu estou estendendo de Android View Model aqui? Justamente pelo que eu acabei de falar. O nosso View Model ele não pode conhecer a nossa view de forma alguma. Mas, Danilo, se eu precisar de um contexto no meu View Model, como é que eu faço? A gente sabe que tem muita coisa que a gente faz que a gente precisa de um contexto. Bom, a gente vai usar o contexto da aplicação. Como é que eu consigo o contexto da aplicação no meu View Model? É só estender de Android View Model e a gente vai ter uma aplicação, um contexto de aplicação ali, né? A aplicação fornecida para a gente automaticamente no nosso construtor, para a gente poder usar. Beleza? Então, lembre-se, precisou de um contexto, usa o Android View Model, não passa uma referência da view para o seu View Model. Beleza. Aqui, a gente está pegando a instância do nosso banco de dados. Lembra lá do Room, quando a gente criou uma classe de banco de dados? Agora, a gente vai pegar aquela instância dele lá. Então, eu estou pegando um getInstance e estou passando um contexto ali. Como eu preciso de um contexto para instanciar a minha database, eu tenho essa aplicação aqui disponível e já passo ela como parâmetro para poder pegar essa instância do banco de dados. E o task, vocês podem ver lá em cima, ela é um live data. Então, quando eu terminar de carregar um live data, quando eu tiver uma mudança lá no banco de dados no Room, que mudou essa tabela, eu não preciso avisar para a view que ela mudou. O live data está sendo observado lá da view e ele vai avisar para a view que esse carinha aí mudou. Então, o que eu faço? Ali eu chamo um DB, que é o meu banco de dados, .taskDAO, né? Nossa classe de banco de dados fornece para a gente todos os DAOs, e vou chamar o getAll, que é aquele método que a gente mudou o retorno de lista para live data. Então, a gente tem a instância do live data. Só que o live data não está emitindo nada ainda. A gente só vai passar a emitir quando alguém na view começar a observar esse cara, se a view estiver no estado ativo. E aqui é um método que eu disponibilizo para retornar esse live data para a minha view. Então, eu simplesmente retorno um objeto de live data. Beleza, e como é que a gente usa esse view model na nossa view? É bem simples, galera. Aqui que fica a mágica do negócio para a gente não perder esse view model na mudança de orientação. É assim, ó, a gente vai ter um view model providers. Esse provider é o cara que vai fornecer a instância do view model para mim. Então, é como se eu estivesse, entre aspas, injetando um view model na minha view. Então, eu pego um view model providers of this, que é a minha activity ou o meu fragment, e dou um ponto get, passando o nome da classe de view model. Quando a minha aplicação mudar a orientação, eu vou chamar aquilo ali de novo. Só que ele vai ver que já existe uma instância desse view model criada. Então, ele vai saber que não precisa criar outra e vai me retornar a mesma instância. Isso é legal também, para um exemplo, quando você tem uma activity e você tem, às vezes, por exemplo, um view pager ou alguma coisa que contém 2 fragments dentro da tua activity. Só que esses caras compartilham dados. Às vezes, você quis dividir, né, o que é apresentado, uma parte num fragment e outra parte no outro. Não sei, um cadastro de cliente, por exemplo. Você quis fazer uma página aqui de dados gerais do cliente, nome, telefone, CPF, sei lá, e você quis colocar na outra aba, não sei, os endereços desse cliente, que é uma lista de endereços, enfim, que fica dentro do teu objeto de cliente. Então, o teu objeto de cliente é um cara só,
só que ele tem uma lista de endereços e essa lista de endereços fica do lado de cá, fica em outro fragment. Antes, como é que era feito isso? A gente tinha que, caso você tivesse que avisar para o outro fragment que esse objeto de cliente mudou do lado de cá, você tinha que fazer uma comunicação pela Activity, implementar, às vezes, uma interface para garantir que todo mundo conhece os mesmos métodos, enfim, para poder passar esse dado de um lado para o outro, vai e volta. Com o ViewModel, você não precisa. Por quê? Você pode ter um ViewModel só na tua Activity e os teus fragments vão usar o ViewModel da Activity. Claro, caso eles façam a mesma coisa, galera. Vamos lembrar das responsabilidades. Ali naquele método ofThis, eu passo quem é o dono daquele ViewModel. Então, nos nossos fragments, eu vou passar ali o off, no lugar do this, dentro dos fragments, eu vou passar um getActivity. Então, eu estou dizendo que eu quero pegar o ViewModel da Activity. E aí eu posso atualizar os dados do ViewModel, que o meu outro fragment lá vai ser notificado automaticamente que aquele dado mudou, sem eu precisar ficar fazendo aquele monte de comunicação e passando o dado pela Activity, enfim. Resumindo, nossa arquitetura no final vai ficar mais ou menos assim. Lá na nossa camada de persistência, desculpa, vamos começar de cima, né? Lá na nossa camada de view, nossas activities e fragments, a gente vai passar a observar o Live Data. Quem fornece esse Live Data para a gente? Nosso ViewModel. O Live Data vai emitir atualizações, o que está acontecendo de novo lá no nosso modelo ou em outro lugar, para avisar a View que alguma coisa mudou, né? E ela só vai emitir esses dados, lembrem-se, caso a nossa Activity ou o nosso Fragment estiverem em um estado ativo, né? O nosso ViewModel vai pegar esses dados de onde? Aí pode ser de um repositório, que, caso tenha só dados locais, vai consultar o room, e, caso precise pegar alguma coisa remota, usa o retrofit e consulta aí sua API REST, enfim. Aqui são alguns links úteis. Aqui, o primeiro, é um link no GitHub para esse projetinho de tarefa. Eu subi esse projetinho de tarefa lá para quem quiser dar uma olhada, quem quiser pegar os links. Eu vou disponibilizar depois também lá no Android Dev BR os slides, o link do GitHub, quem quiser trocar uma ideia, enfim. Aqui, o segundo é a documentação dos Android Architecture Components. Deem uma olhada nesses caras. Isso aqui foi só uma visão geral rápida, porque a gente tem pouco tempo, mas isso é um assunto super extenso, dá para ver muita coisa, tem muita coisa legal ainda para ver, para falar. E, por último, é o endereço do Slack do Android Dev BR. Façam parte da nossa comunidade. A galera lá é super prestativa. A gente está sempre online, tem muita discussão, muita troca de ideia legal. A gente aprende muito, sério, a gente aprende muito lá. Então, vale a pena. Se você quer entrar nesse mundo, ou se você já está, mas ainda não está conectado com a comunidade, essa aqui é uma das maiores comunidades de Android da América Latina. Vale a pena participar, vocês estão convidados. O aplicativo, galera, que eu subi, ele está bem simples, tá? Eu não usei nenhuma biblioteca de terceiros, não tem Dagger, não tem injeção de dependência, não tem RxJava, não tem nem Butterknife, é Find View by ID mesmo. Eu fiz um aplicativo bem simples, só para mostrar o uso dos Architecture Components, beleza? É isso.